é que eles não sabem o valor da sua alma. E por isso coloca ela em uma vitrine de venda, sem se preocuparem a que preço barato que Satanás está ofertando e oferecendo. O leilão da sua alma, não importa o preço que você coloque, saiba, o inferno está disposto a pagar. Só te pergunto, vai valer a pena na eternidade? Eu queria te pedir para você se colocar de pé. Antes de ler o texto bíblico, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, que o nosso coração esteja liberado, Senhor, para ouvir, entender e compreender a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Para os nossos corações. Que a Tua palavra venha impactar-nos, nos quebrar e nos fazer entender o Teu propósito, ó Deus. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ainda de pé. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 26, diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Pode se sentar. Deus é amor. Não importa o quanto Deus te ama, se o seu coração não se abrir, se o seu coração não se inclinar para Deus, entenda, Ele é soberano. Ele trouxe esse universo pela sua palavra e do seu poder. Ele pode tudo, tudo, mas Ele respeita o teu livre-arbítrio. Talvez um dos temas mais difíceis hoje é essa coisa chamada livre-arbítrio. Por quê, pastor? Porque o diabo cada vez mais tem movimentado peças para confundir esse ponto doutrinário tão importante. Desde o quarto século esse tema se tornou polêmico, quando Agostinho entrou em uma peleja com Pelágio, e ali nascia já essa guerra doutrinária, que no século XVI tornar-se-á conhecida como calvinismo e arminianismo. E hoje, quantas pessoas que estão com o coração complicado por não entender como funciona a soberania de Deus e o livre-arbítrio. E eu posso afirmar para você categoricamente: tudo que existe é obra de Deus. Deus é soberano. Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele não depende de ninguém. Ele não depende da autorização de ninguém para ser Deus. Mas Ele escolheu dar a mim, dar a cada um de nós essa coisa chamada livre-arbítrio. O seu livre poder de decisão não tira a soberania de Deus, porque você está escolhendo somente o seu futuro. Você não está escolhendo o futuro de ninguém. Você não está mandando no céu. Você está escolhendo aonde você vai passar com a eternidade. Então é mentira quando dizem que Deus tem que colocar um cabresto em você para ser soberano, que Deus tem que fazer você fantoche para ser soberano. Não. Deus não precisa de nada disso. E Ele não precisa provar que é soberano. O problema desse erro doutrinário tem tudo
conduzido inúmeras pessoas a viver uma vida de pecado, desregrada, e dizer: Deus quis assim, Deus me colocou, Deus me fez passar. Não! Tudo que você pecou e errou foi decisões que você tomou, foi decisão sua própria, não tem nada a ver com Deus. E muitas pessoas estão indo cabalmente para o inferno, porque elas acreditam que aquele que é predestinado para a salvação, não importa o que faça, está salvo. Mentira! A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, somente esse que será salvo. No dia que eu levantei a minha mão para Jesus, no dia que eu fui batizado, sim, eu fui inserido, eu fui inserçado no corpo de Cristo. Mas isso não me garante salvação eterna se eu não permanecer em Jesus, se eu não obedecer a palavra. Não importa quantas pessoas eu batizei, eu tenho 30 anos de ministério, mas eu digo para a igreja: se eu me desviar, não tem céu para mim. Não existe depósito no céu. O céu não é banco, não é investimento. Onde eu vou viver uma parte da minha vida, eu invisto no céu, faço, aconteço. Agora eu tenho garantia. Garantia de quê? Deus é dono do céu. Nós estamos entrando no céu, irmãos, é pela graça. Eu não tenho direito, você não tem direito. Nós agarramos nas bordas da graça de Deus. É assim que vamos chegar lá. Queridos, quando eu olho para esse personagem, eu confesso, dá um arrepio na minha alma. O problema do culto é que o tempo passa muito rápido. Hoje, quando eu fui olhando, o pastor terminou de pregar lá, e era 2 horas da tarde. E eu estou olhando para o relógio ali, já está me condenando, porque eu nem comecei a pregar e eu já estou vendo que o tempo está indo embora. Mas eu quero, irmãos, resumir algumas coisas aqui e trazer a aplicação para o meu, para o teu coração. Entenda uma coisa. Primeiro, Jesus escolheu 12 homens. E por que escolheu aqueles 12? Porque eles eram os melhores, porque eles eram perfeitos. Não tem um tempo, mas é só você olhar para cada um deles. Todos eles são imperfeitos, todos eles são falhos. Um analista disse que qualquer pessoa que quisesse montar um grande negócio, aqueles 12 eram os improváveis. Jamais começaria qualquer coisa por eles. Mas Jesus escolheu eles, sabe por quê? Por causa da graça e do amor, para mostrar para mim e para você que Ele tem o poder de transformar vidas. Ele tem o poder de usar pessoas improváveis, porque a graça que opera em nós nos muda, nos transforma. Quando Deus Ele nos escolhe, irmão, não é por causa dos nossos méritos e virtudes, mas também Ele não nos escolhe por causa dos defeitos e erros. Não. Ele escolhe por causa da sua graça e por causa do seu amor. Quão felizes somos nós quando nós respondemos de maneira positiva ao amor de Deus. O que significa igreja? Igreja é eclésia. Eclésia, chamados para fora. A igreja foi chamada para fora do mundo, para fora do pecado, para viver uma vida de entrega para Deus. Judas é o homem em que pela qual foi atraído e chamado por Jesus para ser um dos 12. A Bíblia não mostra, não fala nada como foi essa chamada. Mas sim, ele foi chamado. Ele teve um momento em que pela qual ele foi escolhido. Jesus disse: vem, me segue. Ele caminhou com Jesus, ele esteve com Jesus. Eu anotei aqui muitas coisas que sei que talvez não conseguirei compartilhar, mas eu quero começar em um ponto. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, no versículo 26, que Judas ele é filho de Simão. Simão, o seu pai, deu o seu nome de Judas. É interessante pensar que Judas significa aquele que Deus exalta, aquele que louva a Deus. Então tem expectativa nesse pai. Quando nós criamos os nossos filhos, nós entregamos eles para Deus, sonhamos eles servindo a Deus. E eu creio que Simão, ele também desejou que o seu filho fosse alguém que fizesse diferença em Israel,
que vivesse segundo o conselho de Deus, que andasse segundo a palavra do Senhor. Sim, esse pai, essa família preparou ele para ele vivenciar o melhor de Deus. Eu sei, amados, que nós como pais temos uma limitação. Ensinamos, instruímos, orientamos. Eu sempre disse algo para minha esposa, para meus filhos: por mais que eu os ame, eu não posso colocá-los no céu. A porta do céu é individual. Nenhum pai coloca. Pode ser pastor, apóstolo, seja lá o que for. Ninguém coloca outra pessoa no céu. No céu você entra mediante os méritos de Cristo Jesus. Se você se arrepender e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você entra. Não tem sobrenome, não tem dinheiro, não importa quem são os seus familiares. Se você não se render a Jesus, corrigir teu coração, você fica do lado de fora. O céu é de Deus e as regras são dele, e ninguém ultrapassa essas regras. No mundo nós estamos acostumados com o tal do jeitinho brasileiro. Lembra dos chamados penetra de festa? Tem uma festa lá, eu dou um jeito. Você é um convidado e eu vou na sua carona. Sim, a pessoa convida 20 pessoas da festa, chega lá, tem 50. No céu não vai ter penetra. Não entra. Não entra, não burla. O sistema do céu é imburlável. No céu você só entra se você tiver com a garantia da marca do sangue de Jesus na sua vida. Sim, isso é para todos, irmãos. Não há exceção para ninguém. Judas é alguém que chega no grupo, como Judas Iscariote, possivelmente da cidade de Quiriote. Se isso for verdade, que esse Iscariote fala da cidade dele, escuta, Judas é o mais privilegiado de todos, porque todos os 11 são do norte, são lá de cima, da Galileia. E os galileus eram desprezados, eram os nordestinos lá de cima. Se Judas é da cidade de Quiriote, ele é da Judéia. É mais privilegiado de todos. A Palestina era dividida: norte é local de trabalho, sul é local de formação, estudo, religião, fé. E Judas é alguém que vem lá de baixo. Ele vem da Judéia. Não sabemos a sua profissão, mas a Bíblia diz que ele é colocado como tesoureiro do grupo. Ele vai cuidar da bolsa, ele vai cuidar das finanças. Ele é alguém que transmite confiança. Foi lhe dado um cargo de confiança. Lembre-se, tínhamos Mateus é publicano. Mateus era coletor de impostos. Mas ele é alguém que vai assumir o cargo de cuidar das finanças do grupo. Em Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que mulheres ricas, versos 2 e 3, diz que essas mulheres ricas sustentaram o ministério de Jesus. Então era uma bolsa e entrava recursos. Mas aqui é que eu começo a palavra de hoje. Nós não sabemos quando começou, mas em algum momento ele olhou para aquela bolsa, se sentiu seduzido e atraído e pensou: hoje eu vou tirar alguma coisa daqui. Iniciava ali o seu processo de queda de ruína, de um homem escolhido, um homem que foi chamado para pertencer a um grupo seleto de apóstolos. Ele começa pegando uma quantia, não sabemos o valor, mas uma coisa que me traz ao meu coração, irmãos, é que os problemas na nossa vida têm um início a partir de decisões que nós tomamos. As coisas não caem assim de paraquedas, não. É um processo, uma decisão errada, um caminho errado. Judas passou a viver um segredo que só ele sabia. Ninguém sabia que ele estava roubando da bolsa. Era algo que só ele e Deus sabia. E depois ele vai descobrir que Jesus também sabia.
Só que Jesus nunca confrontou a Judas. Ei, irmãos, talvez Judas pegou aquele dinheiro pensando: não, vai ser só essa vez. Eu não vou ser dominado por isso. É só hoje. Eu estou precisando. Eu vou pagar aquela continha, eu vou resolver aqui, mas depois eu nunca mais eu vou mexer nisso. Porém, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aquela oportunidade errada acabou tomando força que dominou ele. Ele criou um monstro dentro dele, que agora ele não conseguia mais conter. Ei, sabe qual é o problema do pecado? É que ele parece que ele é inofensivo. Parece que você domina ele, você tem o comando dele. Mas quando você vai perceber, ele se torna maior que você. A princípio parece que você controla ele, que você para a hora que você quiser. Nós achamos que estamos no controle dele. Judas achava que podia controlar o seu furto, o seu roubo, sua ambição, que ele pararia a hora que ele quisesse. Quantos que na caminhada da fé começaram: é só hoje. Hoje eu estou cansado. É só uma foto, é só uma pessoa, é só um beijo, é só um abraço. Olha, ninguém vai ficar sabendo disso. Não é uma amante, é uma amiga, é uma amiga. E quando eu tiver que parar, eu paro. E não consegue parar. Porque isso envolve. É uma teia de aranha que prende, que amarra. E quando as pessoas dizem: é só dessa vez. E quando elas desculpam: olha, Deus sabe que eu não queria. Deus sabe que eu fiz o meu máximo. Quantos jovens hoje que já não mantêm a sua pureza? Quantos namoros que se perderam? Quantos casamentos que se estilhaçaram, que se despedaçaram? Por quê? Porque achavam que isso daquela vez só teria o domínio posterior. Tem uma cena do filme Deus Não Está Morto, quando a mãe do professor, que é alguém que sofre de Alzheimer, e ele diz um monte de coisas sobre ela, afrontando ela. E eu digo que aquela frase que aquele diretor colocou no filme muito me impressionou. Porque aquela mulher vira para o seu filho e diz: olha, o diabo faz assim, ele deixa a porta da gaiola aberta, e você pensa que você é livre. Você sai quando quer, volta quando quer, e assim é o pecado. Parece que nada te prende, você está livre. Mas o problema é, e ela diz para o seu filho: uma hora essa porta fecha, e você percebe que você está trancado, e que você foi iludido o tempo inteiro, achando que era livre, e aquelas grades são cerradas e fechadas, e você nunca mais consegue sair dali. Oh, meu Deus. Judas caminhou 3 anos e meio com Jesus. Ele viu milagres, ele viu maravilha, ele ouviu sermões poderosos. Ele participou de conversas íntimas com Jesus. Jesus falou dos planos, dos propósitos dele. Ele tinha um cargo de confiança e ele abusou desse cargo que lhe foi confiado. Judas, ele tinha tudo para dar certo. Todavia, Judas, ele escolheu fazer o errado. Escolheu tomar um caminho em que pela qual lhe custaria muito caro. Escuta uma coisa. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Judas, ele viu quando aquele jovem rico chegou perto de Jesus e disse: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para aquele jovem: vai, vende tudo que tens. E aquele jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou, e não queria iludido
Escuta, não houve despertamento no seu coração. A insensibilidade já estava ali. Jesus falou de uma viúva pobre que deu 2 moedinhas. Jesus louvou ela. Escuta, imagine ele na casa de Zaqueu, olhando para aquele cara realizado, rico, dizendo para Jesus: Jesus, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Eu vou restituir 4 vezes quem eu roubei. Ele está na mesa, ele é apóstolo, ele é discípulo, mas não mexe com ele. A conversão de Zaqueu. Escuta, Zaqueu vai se converter na última semana de Jesus. Que tragédia! Um homem que andou 3 anos e meio com Cristo, ele vê pessoas chegando, pessoas abraçando a fé, e ele caminhando a passos largos para longe de Jesus. Igreja do Senhor, nós estamos na reta final. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Bendito seja Deus pelas pessoas que estão chegando. Bendito seja Deus pelos pecadores que estão entrando. Mas é um desespero pastoral no meu coração de ver pessoas que já caminharam com Jesus, que conhecem a palavra, caminhando igual Judas, para o abismo, para longe, enquanto outros estão chegando. Bendito seja Deus pelos que estão chegando. Mas lamentável é aqueles que estão se afastando e não estão enxergando o ápice da crise de Judas. Se encontra em João 12. A Bíblia diz, em João 12, versículo 1, assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentro dos mortos. Escuta, isso é sábado. Jesus vai morrer na sexta-feira. No sábado tem um jantar na casa. Na casa onde está a Bíblia diz assim, ó: Marta servia, Lázaro era um dos convidados. Sim, tem um jantar de agradecimento. É um culto de ações de graça pela ressurreição de Lázaro. Nesse dia de festa, nessa noite de alegria que eles estão ali, é quando Maria, em gratidão, completa gratidão pelo seu irmão ressurreto, diz a Bíblia no verso 30, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Gratidão. Maria está ali fazendo uma adoração extasiante. Ela pega um perfume que vale 300 denários. Escuta, 1 denário é salário de 1 dia de um trabalhador. Ela pega o salário de 1 ano, 300 dias de trabalho em um perfume, e ela quebra sem miséria, sem avareza. Ela quer dar o melhor, ela quer uma adoração extravagante com Jesus. Pronto. Foi o gatilho. O gatilho que despertou em Judas o pior dos piores da sua avareza, do seu pecado. Agora o monstro desperta a tal ponto que ele não consegue mais se conter. Diz a Bíblia no verso 4: Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres. Pronto, ele não contou aquilo, porque ele era muito. Perdi 300 denários da bolsa. E ele dá um grito para todo mundo. Fica pior ainda, sabe por quê, irmãos? João está dizendo, ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, verso 6, mas porque era ladrão e dentro da bolsa do dinheiro tirava o que era colocado nela. E ele é repreendido. Sabe o que acontece? Talvez ele esperava Jesus dizer: epa, perdemos aqui a oportunidade. Não. Diz o verso 7: Jesus deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem servem. Pronto. Jesus repreende Judas diante de todos. É sábado. Jesus é ungido. No domingo, depois daquela unção do sábado, no domingo pela manhã, Jesus vai entrar triunfantemente em Jerusalém.
As pessoas colocam tapete, as pessoas colocam ramos e começam a gritar: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Há uma festa em Jerusalém. Judas olha para aquilo e diz: agora, Senhor, você é ministro da fazenda, agora eu vou administrar o tesouro do reino, não é só do grupo. Mas para desespero dele, ele percebe: Jesus chora naquele dia. Jesus despreza ser chamado de rei. Ele começa a entender que seu plano está falido. Mas aí, em Marcos capítulo 14, creio eu, que aqui é uma segunda unção. Não é a de João 12. Em João 12 está dizendo que faltava 6 dias. Em Marcos 14, versículo 1 diz: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa. Então isso é quarta-feira. Para desespero de Judas, diz a Bíblia aqui no capítulo 14, que Jesus está em uma refeição na casa de Simão o leproso. E aí vem uma mulher. Essa não é Maria, porque a Bíblia está dizendo que esta mulher, ela vem e joga o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ela não seca com seus pés. E qual o problema? É uma mulher extravagante tão quanto Maria. 300 denários. Meu Deus. Aí acusa em Judas avareza. Não, numa semana 600 denários perdidos é muito. E Jesus ele vai falar de morte, que ele está se preparando para morrer. Os sacerdotes queriam matar Jesus, mas não tinha como por causa da festa. Aí a trama diabólica começa a partir daí, porque no verso 10, escuta, de Marcos 14 diz: Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Eu confesso que o meu coração se desespera com esse texto. Judas não sabia, mas ele estava cavando a sua própria cova. Ele estava vindo, abrindo o seu próprio sepulcro eterno. Ele vai procurar os inimigos. Não foi os inimigos que procurou ele, foi ele que procurou os inimigos e fez proposta. Quanto é que vocês me pagam? Escuta, ele está fazendo leilão de Jesus. Quanto é que vocês vão me entregar? Eu entrego ele. Eu vendo ele. A Bíblia está dizendo aqui que eles se alegraram e disseram assim: como assim? O cara do grupo, o homem do meio deles, é ele que está aqui oferecendo. Mas queridos, para fecharmos a palavra, escuta, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 20, que ao cair da tarde, Jesus pôs a mesa com os 12 discípulos. O que significa? Ele foi lá, vendeu Jesus, colocou as moedas no bolso, voltou para o meio do grupo, pastores, sentou na mesa, como se nada tivesse acontecido. Ele foi participar da ceia com Jesus, como se nada tivesse ocorrido. Não tem mais remorso, não tem sentimento, não tem nada. Não tinha tristeza. Seu coração estava dentro de um vazio. Judas está trazendo na sua roupa as moedas ali amarradas. E eu quero dizer com muita seriedade: quantas pessoas que pegam e vêm para a presença de Deus como se nada tivesse acontecido, não tem arrependimento, não confessa, não consegue dizer: Deus, eu vou mudar. Eu fico enrolando a si mesmo, enrola Deus. Isso é uma tragédia, igreja. Quando eu estou diante de Deus e tenho a oportunidade de acertar a minha vida, eu ainda resisto ao Espírito Santo, resisto a Deus.
Todas as oportunidades Judas teve, ele que não quis, ele desprezou a palavra. Jesus, ele insistiu em tratar com Judas. Jesus insistiu, mas foi ele que não quis. O diabo estava ali de olho nele, mas não podia tocá-lo. Até que Jesus, ele deixou Judas entregue à sua própria sorte. E aqui eu chego ao ápice da mensagem. Sabe por que o inimigo não te toca? Porque você tem uma proteção de Jesus, proteção de Cristo. Ai de mim, ai de você, se ele te soltar. Epa, é questão de segundo para o inimigo te estraçalhar. Não pense que somos fortes. Você tem um diabo, brincou. No Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 2, João diz assim: durante a ceia, escuta, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus. Meu Deus, ele está sentado com Jesus, ele está participando da ceia, e ele não consegue entender a gravidade do que está vivendo. O diabo está ali, ó, inserção, vai, faz isso, vai, não vai dar nada, você sai dessa, já saiu de tantas outras, não se preocupe, depois dá um jeito. Dá jeito aonde, irmãos? Infelizmente, escuta, essa palavra motivacional, que depois dá tudo certo, é mentira do diabo. Se você está no pecado, ou você se arrepende, corrige a tua vida com Deus, ou você vai passar a eternidade inteira perdida. É loucura, é loucura. Palavra de motivação quando você está amarrado, entrelaçado pelo pecado. Escuta, os demônios ali estavam doidos para pegar ajuda. Ele era um apóstolo, mas Deus não era o diabo. Jesus amava Judas. Escuta uma coisa, irmãos, eu não posso terminar o sermão sem dizer isso. Jesus, ele vai pegar uma toalha que está no seu braço, ele pega uma bacia, se abaixa, ele pega o pé de Judas, coloca dentro da bacia e ele lava, esfrega o pé de Judas, tira o pé, coloca na toalha, olho no olho. Como não há amor, era o trabalho do servo menor dos menores. E Jesus lava o pé de Judas, mas isso não sensibiliza o coração. Qual é a palavra? Qual é a palavra que Deus quer trazer para mim e para você? Não importa quanto Ele te ama, se você não abrir teu coração, o amor dele não te atinge. Ele amou Judas até o fim, mas ele foi insensível. Ele não quis o amor de Deus. Quantas vezes que Deus te toca, Deus te lava, Deus está ali expressando: eu te amo, eu te amo. Oh, aleluia. Mas você está insensível, insensível. Não é tocado. Oh, Pai. Mas ele decide seguir avante. E a Bíblia diz, no verso 27 do capítulo 13, depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Eu confesso que aqui dá vontade de chorar. Como assim, pastor? O sujeito que andou com Deus, com o verbo encarnado, que caminhou, que ouviu a palavra do próprio Deus, agora ele se torna uma habitação do próprio Satanás, do diabo. Que contraste, que paradoxo. Mas isso tem a ver comigo e com você. Se nós rejeitarmos Deus dessa terra, haveremos de passar a eternidade inteira ao lado de Satanás, do diabo. É isso que ocorre aqui. Ele rejeitou, ele recusou o amor. E por isso, Satanás entra nele. E o que ele faz? Você conhece a história. Ele vai lá
sacerdotes arranjam uma turba. Jesus está no Getsemane. Meu Deus, que cena, eu não tenho tempo para falar. Mas imagina, Jesus já passou ali horas e horas clamando. Ele já transpirou sangue, ele está ensanguentado, não tomou nem um tapa, mas já está todo ensanguentado. Sabe por quê? Porque ele estava sofrendo pelo meu, pelo teu pecado. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha, Pai. E ele clamou e orou, e já ensanguentado. A noite é quebrada pelas tochas de fogo que aparecem no meio daquele jardim. E na frente vem aquele homem que caminhou com Jesus, com uma tocha iluminando, e ele vem até Jesus. Para frente, olho no olho, segura Jesus pela sua cabeça, dá um beijo no seu rosto. Jesus pergunta: amigo, é assim que Marcos diz, amigo, a que vieste? Sem uma palavra sequer, ele só beija Jesus e sai de cena. E quando ele está saindo, Jesus diz: Judas, com um beijo você trai o Filho de Deus, Judas. Meu Deus. E ele não consegue ouvir, ele vai andando, e os soldados vêm e prendem o Senhor Jesus. Tem um balanço de moeda na sua roupa, e ele vai embora achando que lucrou. Eu não sei, poderíamos aqui defender quantos pontos filosóficos, teológicos sobre a cabeça de Judas, mas esse não é o foco da mensagem. É olhar que a escolha errada desse homem custou caro. Escuta, irmãos, uma das maiores injustiças da história foi o julgamento de Jesus. Era proibido julgar durante a noite. Eles fizeram o julgamento de Jesus de madrugada. Ele não dormiu, passou por um julgamento injusto. E quando está chegando a parte da manhã, o que acontece? Vai sair a sentença. Jesus está sendo condenado. Eu não sei qual era a expectativa de Judas, mas uma coisa eu posso te dizer, e eu chamo a sua atenção, eu prometo, eu estou terminando e eu preciso da sua atenção nesse final. Diz a Bíblia no capítulo 27 de Mateus, versículo 1, assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram no conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram e entregaram ao governador. Olha o verso 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso. Eu não sei as expectativas dele, mas uma coisa eu posso dizer: aqui não tem mais diabo. Qual é a tragédia humana? O homem é cavalo do diabo, o diabo usa, abusa, e depois ele pula fora, larga o homem com suas responsabilidades. Agora ele sozinho vai encarar: eu traí o mestre. Ele é corroído pelo remorso. Agora as moedinhas de lucro se tornam um problema. E diz a Bíblia aqui no verso 3 que ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Olha o que ele diz: pequei, eu traí sangue inocente. Sabe o que eles responderam? Ele está na casa de Deus, irmãos. Que nos importa? Esse é problema seu, rapaz. É isso que o diabo vai dizer para muita gente. Céu, foi você que escolheu. Judas precisava de um amparo religioso, mas agora esses homens vão dizer: isso é problema seu, homem. Corroído pelo remorso, ele vai pegar uma corda. Ele vai pegar uma corda e vai até um campo lá do Vale de Rinom. Vai jogar essa corda sobre uma árvore, vai amarrá-la no seu pescoço e se lançar e se atirar. Sexta-feira pela manhã, antes de Jesus subir a cruz, Judas estava pendurado numa corda, morto. Por quê? Porque fez escolhas erradas. Escuta, quando nós
fazemos escolhas erradas, a conta chega, a comanda chega. Ninguém levanta na mesa do diabo e sai de graça. Ninguém come de graça na mesa de Satanás. Vai pagar a conta. Essa conta chega para todo mundo, irmãos. Só tem uma forma, é quando nós nos arrependemos do nosso pecado, confessamos a Jesus: eu estou perdido. Senhor, me socorre. Sabe o que ele faz? Ele vai até a tua mesa, pega a sua comanda e diz: eu pago ela com meu sangue. Mas você tem que se arrepender e pedir ajuda dele. Judas não pediu a ajuda de Jesus. Ele preferiu se enforcar. Ele preferiu morrer para resolver. Não, para piorar. Agora estava ele selado, eternamente perdido, banido da presença do Senhor. Quantas lendas que são feitas. Lendas. Sim, são lendas. Mas eu fico a imaginar ele na eternidade, gritando, desesperado de um lado para o outro, pensando: por que traí? Por que eu não voltei? Por que eu não pedi perdão? Por que eu não reconciliei? Por que eu fui fazer essa besteira na minha vida? Escuta quantos Judas que já estão lá e quantos que estão indo para lá para chorar a eternidade inteira. Enquanto a vida é a esperança, eu e você estamos aqui hoje. Hoje tem tempo. É melhor nós nos humilharmos. Eu quero dizer uma coisa que eu sempre disse na igreja de Évora. Escuta, irmãos, é muito melhor eu me humilhar diante de um grupo de 100, 200, 300 pessoas, de uma igreja local, e pedir perdão, e gritar, do que diante de bilhões de pessoas ter que ouvir: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Lá não tem mais jeito. Se coloque de pé.